inbox. Se você não ouviu falar, esse é um conceito menos no formato que eu vou te trazer aqui para você ser um líder de alta performance. Eu quero começar essa conversa aqui com uma frase, que é assim: o verdadeiro líder não é aquele que tem mais seguidores, mas é aquele que cria novos líderes, que forma novos líderes. Quer ver uma coisa que me dói o ouvido quando eu estou dentro das empresas? Eu ouço muito isso. Às vezes eu ouço o líder falar isso com orgulho. Dele fala mais ou menos assim para mim: Murilo, quando eu saio da minha empresa, as coisas param, as coisas não acontecem. Eu tenho que estar lá para a coisa funcionar. Tem líder que tem orgulho de dizer uma coisa dessa. Quando isso acontece, se isso acontece com você, eu vou te dizer uma coisa: tem uma grande chance do problema estar em você. Existe uma grande chance de você ter um problema de liderança para resolver. Vou te contar uma história. Uma vez eu estava em uma multinacional e eu presenciei isso. Eu era coach de um CEO naquela ocasião. Esse CEO chamou um supervisor que tinha oportunidade de se tornar um gerente. Quando ele chamou esse supervisor, eu vou te dar nomes aqui simbólicos, vai. Quando o João, que era o supervisor, foi chamado pelo Rafael, que era o gerente. E o Rafael fez uma pergunta mais ou menos assim: João, quem que é a pessoa que você tem que poderia te suceder? Porque eu tenho uma oportunidade para você, nós temos uma chance de você entrar para a gerência. Quem você teria na sua equipe que teria condição de te suceder? Ele pensou, eu tenho uma pessoa, só vou precisar de uns 2 meses para poder preparar ele. Então, o Rafael respondeu para ele: João, então eu sinto muito, nós já conversamos sobre você ter alguém para te suceder, esse cargo surgiu de emergência, eu preciso de alguém agora. Se você não tem um supervisor pronto, comece a trabalhar com ele e espere pela próxima oportunidade, porque eu estou trazendo outra pessoa. Isso aconteceu e eu presenciei um acontecimento desse tipo. Por que eu estou te dizendo isso? Essa ferramenta de hoje é para te ajudar exatamente a não ter esse problema. Eu vejo hoje muitos líderes que querem ser promovidos, que querem mostrar que são realmente bons, e eles entram em uma verdadeira armadilha. Qual que é a armadilha que esses líderes entram? Muitos e muitos líderes. É a armadilha de você achar que se você for insubstituível, você vai chamar a atenção da empresa. Você pode até chamar a atenção da empresa sendo insubstituível, mas eu vou te dizer uma coisa: não vai funcionar. Eles não vão te substituir, porque você se fez insubstituível, não tem ninguém no seu nível. Eles vão resolver um problema da empresa causando outro problema. Então, guarda o que eu estou te dizendo aqui: você não vai simplesmente ser promovido se você não puder ser substituído. Para te ajudar a resolver esse conceito aqui, eu vou te trazer o conceito de Nine Box, que é o conceito que eu, por exemplo, gosto de trabalhar. Então, qual que é esse conceito aqui? Vamos lá, vou fazer uma linha aqui bem fácil para você. Você vai ter uma ferramenta para você que vai funcionar assim. Aqui significa potencial. Aqui significa desempenho. Na sua ferramenta vai estar explicado. É importante que você saiba o seguinte: potencial é o que a pessoa sabe fazer. É o que ela sabe fazer. Isso é potencial. Desempenho é o que a pessoa entrega. É o que de fato ela faz. Então imagina assim: capaz de fazer, faz. Ok? Imagina que aqui nós vamos ter 3 níveis. 1, 2, 3, pronto. E aqui, mais 3 níveis. Imagina que aqui é alto, aqui é médio e aqui é baixo. Aqui é baixo, aqui é médio e aqui é alto. É claro que você vai ter isso na tua ferramenta muito bem explicado. Quando isso aqui acontecer, você vai ter isso impresso, eu vou te convidar a fazer o seguinte: o A significa que a pessoa tem um alto potencial, ela tem capacidade. O médio é que ela está no meio e o baixo é que ela tem pouca capacidade. Aqui ela está abaixo do esperado de desempenho. Aqui ela está dentro do esperado de desempenho e aqui ela te dá um desempenho acima do esperado.
Essas pessoas que estão aqui, por exemplo, que você vai classificar aqui, essas pessoas resolvem o seu problema no curto prazo. Elas estão fazendo o que tem que ser feito, elas estão entregando o que tem que ser feito, aliás, até acima do que você espera. Só que eu vou te dizer uma coisa, quando você pensa em uma sucessão, quem vai te substituir quando você for promovido, ou quando você tiver uma outra oportunidade melhor, quem sabe? A grande sacada aqui é a seguinte: você vai classificar as pessoas da sua equipe aqui. Imagina que você tem lá 5 funcionários, 5 colaboradores na sua equipe. Aqui são aquelas pessoas que têm alto potencial, mas que elas não estão te entregando aquilo que você precisa. Você vai escrever o nome delas na ferramenta lá. Vamos imaginar, João. O João está aqui. Vamos imaginar que você tem lá o Pedro. O Pedro, ele tem um altíssimo potencial, mas ele está entregando a nível médio. Ele entrega abaixo do esperado, ou dentro, mas assim, está dentro do que você espera, nada mais que isso. Ele está na média. Aqui, quem você colocar aqui, significa que ele tem muito talento, muita competência, ele sabe fazer e ele entrega acima do esperado. Essa pessoa aqui são os seus colaboradores-chave. Você acabou de identificar quem são as pessoas-chave. E Murilo, quem estiver aqui, eu te convido a refletir se essa pessoa já está na hora dela ser trocada ou se você não capacitou, enviar ela para um treinamento, para uma capacitação. Aqui eu vou te levar para o próximo passo. Você fez o Linebox, uma ferramenta muito utilizada no mundo organizacional, você vai gostar desse negócio aqui. Só que é o seguinte, fez isso? Tá, Murilo, agora eu já identifiquei exatamente onde estão as pessoas da minha equipe, já classifiquei cada uma delas. Você acabou de ter uma informação preciosa na mão. Porque se você não tem dados, você não tem segurança de ações. Eu vejo muita empresa hoje que elas começam a agir atirando no escuro. Elas começam a, por exemplo, eu vou motivar pessoas, eu vou dar mais dinheiro, ou eu vou aumentar benefícios, sendo que o problema não é aquele. Então, quando você faz isso aqui, você tem dados. Ah, Murilo, mas intuitivamente eu já tenho isso, ok. Então, eu te convido a ir para o próximo nível, que é pôr isso no papel. Esse é o primeiro ponto que uma pessoa de sucesso, um líder coach precisa ter. É a organização, é saber o que está fazendo. Fez isso daqui, um conceito de coaching chave aqui. Acredite no ser humano. Por que eu estou te dizendo isso? Porque agora é o próximo passo. Lembra que o tema dessa aula é como identificar as pessoas-chave através do Linebox e engajar essas pessoas? Eu vou te dizer uma coisa. Talvez você seja um profissional de uma multinacional, um líder de uma multinacional. Talvez você seja uma empresa de grande porte, pequeno porte. Talvez você seja o dono da sua empresa de pequeno porte ou CEO de uma multinacional que está me assistindo aqui. Quando empresas são bem estruturadas, já são empresas maiores, estruturas que suportam pessoas, pode acontecer de você já ter um gestor de recursos humanos que atende você quanto à avaliação de desempenho, plano de desenvolvimento individual, reuniões de feedback, planejamentos de capacitação, especializações e assim por diante. Se você não tem isso na sua empresa, eu vou te dar uma boa notícia. Mesmo assim, você pode engajar as pessoas. E como é que você vai fazer isso? Eu vou te dar um modelo também nessa aula. Você vai baixar essa ferramenta, que é um modelo muito simples de PDI. O que é PDI? É um plano de desenvolvimento individual. Você fez aquela avaliação, identificou quem está te entregando dentro do esperado, acima do esperado, quem sabe fazer muito, quem ainda tem que desenvolver muita competência. Enfim, você acabou de ter uma visão. Qual que é o próximo passo agora? Como é que você engaja pessoas? Você engaja pessoas sendo claro, sendo específico. Eu vejo muito líder, Murilo, eu não consigo sentar com o meu colaborador. Caramba, o que te impede de sentar com o seu colaborador? O que está te impedindo? Murilo, tempo. Não é tempo. Eu te prometo, o seu problema, se você não consegue sentar com os seus liderados, não é tempo. É prioridade. Você não está sabendo priorizar. Ninguém tem falta de tempo. As pessoas têm prioridades. Quando alguém fala assim, Murilo, hoje eu não tenho tempo de falar com você. O que ela está me dizendo nas entrelinhas?
você não é a minha prioridade para esse momento, eu tenho outras prioridades e está tudo certo. Então, o seu problema de não falar com seus colaboradores não é falta de tempo, é falta de prioridade. Mas sabe de uma coisa, líder comum, foca em processos, líder coach, foca em gente, porque são essas pessoas que vão resolver os processos. Te convido a acompanhar alguns vídeos, já deixei aqui um vídeo na aula 1 ou 2 sobre o Jack Welch, um dos maiores líderes desse século. Te convido a assistir aquele vídeo se você ainda não assistiu. Se assistiu, vale a pena assistir mais uma vez. É 1 minuto e alguma coisa de vídeo. Se você não tem 1 minuto, você não tem vida. Próximo passo aqui, então, PDI. Você vai ter um modelo de PDI muito simples para você sentar com o seu colaborador como um líder coach que você está sendo nesse momento. Alguém que foca no ser humano, alguém que se preocupa e acredita de verdade no potencial de cada pessoa. Alguém que fala o que tem que ser dito sem rodeios, sem meia palavra. Você, líder coach, o próximo passo é pegar um plano de desenvolvimento individual. Você vai fazer uma análise junto com essa pessoa. Fulano, quais são as competências, na sua opinião, que você precisa desenvolver? Você vai levantar isso com ele. Como que um PDI funciona? Um PDI funciona exatamente dessa forma. Você vai simplesmente delinear o que essa pessoa tem que melhorar para ela se tornar aquela pessoa que você espera, de estar naquele nível acima. Para ela se tornar aquilo, o que ela tem que te entregar? Vai deixar claro para ela. O PDI, por exemplo, você pode definir em 6 meses, você pode definir em 12 meses. Vai depender de qual é a tua demanda, de qual é o teu interesse. Se você não tem uma equipe de gestão de pessoas para te ajudar com isso, não tem problema. Você, como líder, as coisas mais simples são as mais eficazes. Eu não estou querendo ser simplório. Okay? Não é isso que eu estou querendo te dizer. Mas eu quero te dizer que as melhores soluções são as mais simples. Então, eu te convido a sentar com o seu colaborador. Se você quer engajar essa pessoa, senta com ela, faça o que tem que ser passado. Deixe claro o que você espera dessa pessoa. E aí você tem um PDI criado. Nesse modelinho, ele é muito didático. Você vai definir o que você espera dessa pessoa e o prazo que você espera para que ela conclua isso. E aí você vai ter um plano de ação que você vai criar junto com ela. Murilo, quanto tempo eu levo para uma conversa dessa? 30 minutos, no máximo 60 minutos. Se você for direto ao ponto, 30 a 60 minutos. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Você vai definir um plano de ação com ela. O que você precisa para desenvolver essas habilidades aqui? Você vai criar junto com ela. Ela pode ir para treinamentos externos, ela pode fazer uma mentoria com alguém, ela pode simplesmente comprar um livro daquela área e estudar. Enfim, você está livre para contribuir com aquele ser humano. Conceito-chave do coaching, contribuição. Se você quer ser um líder coaching, você precisa ter contribuição no teu pano de fundo. Tornar esse mundo melhor, tornar os seres humanos melhores, trazer oportunidades para essas pessoas. Então está aqui o meu convite, vai e age. Baixa a ferramenta, usa o Nine Inbox, uma das ferramentas mais usadas que eu conheço em multinacional. Estou trazendo para você uma coisa de primeira mão e depois cria o PDI, senta com as pessoas. Murilo, eu não vou conseguir sentar com as pessoas, eu não vou conseguir. Se você acredita que você não consegue, você acabou de dar um comando muito claro. Então eu te convido a refletir sobre isso. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Faz sentido para você? Murilo, mas é chato sentar com as pessoas. Eu sei que é chato falar com os nossos colaboradores coisas que não são legais. Eu sei. Mas você tem que querer. Querer é diferente de gostar. Querer, a essa altura do campeonato, como um líder coach que você já está se tornando, você sabe que um líder tem que fazer coisas que as outras pessoas não querem fazer. E é o líder que faz. Por isso que ele é um líder. Ele lidera pelo exemplo. Então está aqui o meu convite para você. Você tem que querer fazer o que é doloroso, mas o que é certo. E conversar com seu colaborador, contribuir com o desenvolvimento dele. Você acha que isso é certo? Faz sentido para você? Baixa a ferramenta, preenche e você tem um arsenal de mudança de comportamento humano em suas mãos. Forte abraço, contribua com as pessoas. Nos vemos na 5ª aula do Líder Coach.